Alô você, eu sou Franklin Lobato e nós vamos falar sobre fato típico. Eu sou promotor de justiça, sou mestre em ciências jurídico-políticas, sou doutor pela Universidade de Salamanca e nós vamos falar aqui sobre a tipicidade, os seus elementos, a questão das espécies dolo, espécie de culpa e acompanho vocês aqui nessa aula de fato típico, parte 1. Vamos então falar um pouquinho da tipicidade. O que é a tipicidade? É a correspondência integral entre a conduta e a descrição contida na lei. Artigo 121, matar alguém. Se uma pessoa mata a outra, a conduta dela corresponde integralmente ao que está previsto no artigo 121. É o tipo legal previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que consagrou o princípio da legalidade, nulo crime, nulla pena, sine previa lege. No direito penal, esse princípio é diferente dos outros ramos de direito, pois no direito penal ele consiste no adágio, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Significa que todo crime antes ele tem que ser uma conduta prevista como crime numa lei penal, e essa conduta tem que ser anterior, e a pena deve estar prevista no direito penal. Nós estamos falando sobre tipicidade, sobre fato típico, e eu tenho que falar dos subprincípios. Nós temos aí dois subprincípios, que é o princípio da reserva legal. Só a lei pode definir crimes, então eu não posso ter uma portaria definindo crimes, por exemplo, e tem o princípio da anterioridade, ou seja, esta lei deve ser anterior ao crime. Nós tivemos, por exemplo, agora recentemente, a questão do crime de descumprimento de medida protetiva, do crime de stalking, do crime de violência psicológica. E, claro, como eles são condutas novas no ordenamento jurídico, eu só posso processar o agressor por esses crimes posteriormente à conduta que previu esse crime no ordenamento jurídico penal. Então, nós temos aqui, por exemplo, a função política da legalidade. Professor Franklin, qual é a função política da legalidade? A função política deste princípio é a proteção da liberdade individual e a garantia da segurança social. Liberdade individual significa que o cidadão ele é livre para fazer o que ele quiser, desde que ele não viole uma norma penal. E a garantia da segurança social é aquela que visa justamente fazer com que o Estado puna aquelas pessoas que violaram seu ordenamento jurídico. Se não há crime sem lei anterior que o defina, resta implícito que a função da lei é descrever as condutas de um crime em lei, com todos os seus detalhes e pormenores, para poder punir o agressor daquela norma que foi violada. Claro que ele tem que praticar a conduta posteriormente à lei penal. Os tipos penais, ao descreverem crimes, servem de elementares e de circunstâncias. Nós vamos ver nessa aula o que são elementares, o que são circunstâncias do crime. E, claro, eu tenho aqui um modelo de adequação típica que foi criado por Biding. Biding preconizou o modelo de adequação típica em que a lei penal deve criar uma série de modelos, sendo que cada modelo descreve um crime. Então, eu tenho o 121 que descreve o homicídio, o 129 que descreve a lesão corporal, o 157 que descreve o roubo, e assim sucessivamente. E esses modelos que descrevem um crime foram chamados de tipos penais. No direito penal, eu tenho o tipo penal e tenho logo embaixo a sanção penal. Então, o tipo penal é um modelo descritivo da conduta prevista em lei. E, claro, a tipicidade é um encaixe da conduta do agente, uma conduta que sempre é uma conduta humana, praticada aos moldes descritos nos tipos penais. Vocês viram isso quando nós falamos de teoria do crime. E, evidentemente, que eu preciso esclarecer para vocês o que são as elementares.
elementar, ela deriva de elemento. Então, são componentes essenciais da figura típica. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel. O verbo subtrair é um elementar. Subtrair coisa alheia móvel. Figura típica sem os quais desaparece, por exemplo, a conduta do crime de furto, porque eu tenho uma atipicidade absoluta ou ela se transforma se eu tiver uma atipicidade relativa em outra conduta. Então, aqui o exemplo. Subtrair, que é uma retirada sem a vontade da vítima, para si ou para outrem, tem a finalidade de apropriar-se do bem ou de cedê-lo a terceiro, mas coisa alheia. Claro que se a coisa for alheia, se ela não for alheia, eu posso configurar aqui um exercício arbitrário das próprias razões. Então, por exemplo, o cidadão, ele tem o seu bem subtraído. Nós tivemos aí um vídeo que passou na internet de uma pessoa que alugou uma casa e depois essa casa foi desocupada e ela deixou essa casa lá, as pessoas entraram na casa e ocuparam a casa. Quando ela chegou lá, que viu as pessoas ocupando a casa dela, fez uma ocorrência na polícia. Quando a polícia chegou lá, a polícia disse que não podia entrar na casa porque ela não podia invadir o domicílio da outra pessoa que estava na posse da casa. Ora, se a dona da casa invade a casa e retira, sem a vontade da suposta vítima, que são as pessoas invasoras, para si, coisa alheia, que na verdade não é alheia, porque a delas, a geladeira, o fogão, ela retira tudo, ela não pratica um crime de furto, porque a coisa não é alheia, mas ela pratica, teoricamente, o exercício arbitrário das próprias razões. É o caso, por exemplo, do inquilino que aluga a sua casa, o cara não paga, e ele, sem pedir ação de despejo, ele mesmo vai lá com a polícia e tira o cidadão à força. Eu teria aí também um exercício arbitrário das próprias razões. E aí eu tenho o tipo fundamental. O tipo fundamental está no caput, onde se encontram as elementares do crime. E as elementares encontram-se sempre nesse caput. O 121 caput, o 155 caput, o 157 caput, o 333 caput, são exemplos de condutas que são previstas como crime. E aí eu tenho as circunstâncias, que são diferentes das elementares. Elas circundam, o nome já diz, circunstâncias. Estão ao redor. É um dado acessório daquela conduta típica, é todo dado acessório agregado à figura típica com a finalidade de influir na sanção penal. O que está ao redor são as circunstâncias. Então, alguns doutrinadores aceitam o termo item. As circunstâncias, por exemplo, elementares, não é elementar, pois não é essencial para a existência do crime. O que é elementar é essencial para a existência do crime. O que não é elementar não é essencial para a existência do crime. Mesmo sem ela, o crime existe. Então, é um dado acessório, circunstâncias elementares, elas alteram, por exemplo, a pena entre o mínimo e o máximo, alteram e prevêem as qualificadoras, modificam os limites da pena, tanto no mínimo quanto no máximo, mas elas não alteram o crime. Professor, o senhor podia dar um exemplo de uma circunstância elementar? Claro. Matar alguém. Matar alguém é elementar. Está previsto no caput. Matar alguém. Circunstâncias que não são elementares do crime. Por exemplo, por motivo fútil, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eu teria aí circunstâncias ou como atenuantes e agravantes, ou como qualificadoras. Atenuante seria, por exemplo, motivo de relevante valor social ou moral. Agravante seria motivo fútil, motivo torpe. E eu tenho também algumas modalidades como qualificadores. Tipos derivados, né? Nos parágrafos estão os tipos, estão as circunstâncias que são chamadas tipos derivados. Então, no caput eu tenho elementar e nos parágrafos eu tenho os tipos derivados.
As circunstâncias elementares chamam-se de tipos derivados fundamentais, mas eu tenho os tipos derivados autônomos. Então, vamos dar uma olhadinha, né, o que é o tipo derivado autônomo e o tipo derivado fundamental. A gente vai mostrar para vocês na próxima aula justamente isso. As elementares espécies de elementos, eu vou mostrar para vocês o que é um elemento objetivo ou descritivo, que é o tipo elementar, por exemplo, matar alguém. O que é um tipo normativo, em que traz uma expressão que gera um juízo de valor, e o que é um tipo subjetivo, que é a questão da consciência do fato, vontade de produzir o resultado através de dolo, ou negligência, imprudência e imperícia através de culpa. A gente se vê, então, no fato típico 2. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?